Designer que só entende de design e só se preocupa com design, a meu ver, corre o risco de se empobrecer enquanto cultura, enquanto propositor de linguagem. Um designer hoje, ele tem que ser um cara uma esponja criativa, assim. Ele tem que absorver tudo o que ele pode para ele poder traduzir isso em aspectos visuais. Como é que você vai definir design gráfico? É um design unidimensional? É uma folha? É um papel? É só uma frente? Não. O livro é um objeto tridimensional. Que você abre, no qual você vai viajar. Pode ter vários materiais. Então, design de livro não é só design gráfico. Ele vai trabalhar com uma série de outros problemas que vão muito além do design gráfico. Design gráfico editorial é o design mais focado em estruturar conteúdos, em dar forma a esse conteúdo, né? Primeiro ele trabalha, assim, muitas vezes com um grande volume de conteúdo. E depois ele estrutura ele principalmente em publicações, né? Que podem ser livros, catálogos, revistas, jornais. A expressão gráfica, ela é a grande expressão do conteúdo. Então, eu estudei design, que na época se chamava comunicação visual, aqui em São Paulo. Trabalhei um tempo aqui com isso, depois eu fui para a Itália e comecei a ver uma série de publicações super bem cuidadas, bem feitas, me interessei muito e resolvi ficar por lá, me inscrevi num curso de design editorial que durou 1 ano. E aí a minha ideia era voltar para o Brasil, só que aí eu resolvi que antes disso eu ia trabalhar 2 meses grátis com algum profissional que eu admirasse muito e escolhi o Italo Lupi, que é um designer italiano que foi meu grande mestre. E eu fui procurar ele era diretor de arte da revista Domus, dei muita sorte porque eles estavam lotados de trabalho, eu já trabalhava no Brasil, quer dizer, não era uma super novata. E amei o trabalho, adorei aquela coisa de fazer revista, adorei a equipe, era a época que o Mário Bellini dirigia, tinha um time super interessante. E paralelamente a isso também aconteceu uma coisa que eu acho que foi importante na minha formação, que me deu uma crise de ignorância absurda, trabalhando com aquelas pessoas super preparadas. Eu comecei a questionar de onde surgiam as ideias, por que as pessoas criavam de um jeito ou criavam de outro. E aí eu comecei a estudar, resolvi, assim, meio por conta própria, fazer uma pesquisa sobre design editorial dos últimos 100 anos. A Domus é uma revista que foi fundada em 1928, então ela tinha um super acervo. E aí eu comecei, assim, meio brincando com um colega meu, depois isso virou uma pesquisa, que virou uma exposição. Eu comecei a, nas horas vagas, devorar esse acervo da Domus, o arquivo, e montar uma história da evolução, das transformações do design gráfico nas revistas italianas. Isso acabou sendo muito interessante, porque deu uma base, assim, de onde as coisas surgiram, como surgiram, e deu essa percepção também de que em cada momento as criações gráficas vão acompanhando algum determinado contexto. Quando o livro Linha do Tempo ficou pronto, a gente descobriu que ele era um livro sobre cultura brasileira. Fazer uma história do design acaba sendo uma história da cultura, uma história do negócio, uma história da economia, uma história do país. Então, a gente percebeu com uma nitidez que a gente não tinha o quão importante nesse sentido é falar sobre design. Porque você vai estar falando sobre todas essas atividades na qual o design ele não comanda, mas ele está envolvido necessariamente. E ele acaba sendo definidor da maneira como cada uma dessas manifestações ocorre. Vamos dizer, a dimensão gráfica e material de um livro, ela está ligada à própria informação que o livro traz, à própria mensagem que o livro traz, à própria existência do livro enquanto peça literária, ou técnica, ou científica, ou seja lá o que for. O próprio material vai te contando a história e vai falando assim, estou pronto.
Então, a gente é copartícipe desse processo. O próprio projeto, ele também tem voz. Eu sou arquiteta formada na FAUSP, mas me formei em 2000. Na época que eu fiz graduação, a USP não tinha curso de design e os designers saíram mesmo em geral da FAU. Desde que eu me formei, eu já me encaminhei, mesmo dentro da faculdade, eu encaminhei minha formação mais para a área do design do que para a área da arquitetura propriamente, embora eu acho que o fato de ter feito arquitetura tem um impacto grande no meu trabalho. Eu penso o livro mais como objeto, mais o material, as especificidades do material têm um impacto grande no meu trabalho. Eu acho que eu penso o livro de maneira mais estrutural. Eu não sou uma designer do desenho, da expressividade do desenho propriamente. Se você me largar sozinha com uma folha de papel e uma caneta, eu saio correndo. Então, a minha abordagem do livro, ela é muito em relação à relação entre forma-conteúdo, as especificidades do material, a articulação desses elementos, muito mais do que a questão de resolver o interior do campo bidimensional sozinho. Eu gosto mais de pensar isso sempre articulado com outros elementos. Como o design gráfico age em muitas frentes, né? As definições, a tentativa de dar definições geralmente é excludente, né? Tenta colocar fronteiras e eu tendo a preferir coisas abertas, se contaminando. A questão da inventividade, da experimentação, acho que são questões muito estimulantes e que são totalmente desse polo que irradiam do polo da arte, né? Design não é arte, mas a gente se apropria da arte para poder desenvolver alguns aspectos dentro do design. Quando eu digo que o design não é arte, ao meu ver, porque existe uma preocupação muito grande com o usuário e essa preocupação muito grande envolve esses quesitos, né, esses parâmetros da forma, da função principalmente e do sentido e do valor. Mas eu posso me apropriar da arte para poder desenvolver alguns aspectos formais, para a utilização da linguagem formal, das cores, da composição, dos elementos gráficos, enfim, eu posso me aproveitar disso, dos movimentos e dos estilos artísticos, ter essa consciência desse usuário, estudar esse usuário, o comportamento desse usuário, gera uma outra relação do objeto que você desenha para a interpretação desse usuário. Diferente da arte que você cria, não necessariamente com essa preocupação, e dá múltiplas interpretações para esse resultado final. O artista não faz arte para ser discutida por um
comerciante ou um empresário, como você quiser me chamar. Então, de certa maneira, o conteúdo artístico está muito limitado a uma finalidade prática. A gente vive num país capitalista, mercado, regras de mercado, etc, etc. É claro que tem que ter muita criatividade, tem que ser um excelente designer. Agora, não saberia determinar a fronteira entre a arte e o design. Eu acho que não importa muito. Não, nós não somos artistas, isso é uma coisa que eu tenho muito clara. Às vezes incomoda as pessoas, não sei porquê, mas enfim, nós não somos artistas, nós mostramos o trabalho de artistas, de escritores, de ilustradores, de pintores, enfim. A gente está aqui para mostrar o trabalho de outras pessoas. A partir dos anos 90 para cá, a gente tem uma produção muito consistente no Brasil, no campo editorial, e inclusive abrindo esse espaço para uma participação do designer na própria concepção do livro. A possibilidade, a potencialidade mais interessante do trabalho como designer editorial é quando você tem uma intervenção que pode ser chamada de coautoria do livro, ou seja, uma intervenção estrutural no livro. Isso aqui é a companhia. Por exemplo, 2 capas super bonitas aqui. Aqui Brasiliense, que marcou época, que é a Bia Feitler, que é uma designer brasileira que migrou para Nova York, os Estados Unidos, em Nova York, fez grandes revistas femininas em Nova York. Quando você tem um processo que teoricamente seria sempre o mesmo, independente do assunto, isso é um grande perigo. O ideal seria que cada assunto que você vai ter que tratar, você conseguisse enxergar aquilo de uma forma diferente. A realidade talvez não seja tão glamourosa. Você recebe um briefing, você recebe uma história e você começa a... Como é que eu vou dar conta dessa história toda num espaço tão pequeno, enfim? Primeiro, eu tento criar um mapa na minha cabeça sobre aquele conteúdo. Quais são as características, assim, né, do que está se falando, como ele vai ter que comunicar, se existe uma hierarquia de informação. Então, primeiro eu mapeio o macro, né, do que a gente está falando, qual é o jeitão que isso vai ter em termos de característica de projeto. E aí eu começo a realmente fazer uma série de estudos a partir dessa ideia. Então, assim, eu posso tanto estar pesquisando outras referências e eu vou me aproximando, talvez, desse universo imagético, como muitas vezes eu começo a fazer croquis, faço, sei lá, 4 croquis pensando nesse espírito que eu quero dar para essa publicação, e aí eu vou fazendo os estudos, né? Eu comecei fazendo capas com letras coladas no papel, uma a uma praticamente, né? Essa carpintaria, quando você tinha que fazer um fio, por exemplo, era tinta nanquim no papel traçado, e você saber fazer um fio em tinta nanquim impecável era uma condição sine qua non para você trabalhar numa editora. Se você não soubesse fazer isso, você não tinha futuro. Isso é completamente inútil hoje em dia. Isso é uma coisa relativamente rara hoje em dia, que é uma prova de prelo. Isso é uma raridade hoje em dia, porque era uma coisa que até os anos 90, final dos anos 90, você tinha que fazer obrigatoriamente. Hoje em dia você faz uma impressão digital, né? Aqui foi necessário fazer isso porque numa impressão digital, que é rigorosamente o que sai da tela do seu computador, você pode mostrar todas as cores, mas não pode mostrar, por exemplo, algumas coisas como prata. Você não tem prata no seu monitor, ninguém tem prata, dourado, texturas, isso você não consegue ver no monitor, né? Isso aqui, no Rio de Janeiro, hoje em dia, são 2 ou 3 pessoas que fazem e só, acabou. Isso sim, artesanal, é rolo de tinta passado manualmente no papel. O que eu falo sempre para as pessoas que trabalham comigo é sempre faça pelo menos uma impressão, não fique só na tela.
Você tem que sempre passar para o mundo impresso o mais tangível possível para saber exatamente o que é que você está fazendo. Na Inglaterra, por exemplo, eu fiquei muito impressionado há 20 anos atrás, ou mais até, quando eu vi que eles contratavam contrataram livros brasileiros, do Chico Buarque, do Rubem Fonseca e tal, e antes deles terem começado a tradução, eles já faziam a capa. E o editor colocava aquela capa num tipo de uma cortiça, assim, próxima dele, e ele ou ela conviviam com aquela capa. Podia depois, no caminho, até mudar. Mas ele estava vivendo ali com aquele livro enquanto ele estava sendo produzido. A gente tem uma filosofia que cada editor é meio pai ou mãe do livro. Então, o editor tem que começar a pensar nesse visual, que cara que aquele livro tem que ter. Eu acho que a capa ideal, muitas vezes, é uma capa gráfica. De certa maneira, em teoria, eu acho essa a melhor capa. Capa all type, como se fala, só tipográfica. Como essa aqui. Como a mente funciona, né? Então tem o on aqui no meio da palavra. Eu acho que essa capa de estudo não precisava colocar uma cabeça aqui, um cérebro, ou qualquer coisa assim, ficaria muito pior. O livro é feito da tipografia. Na hora que você consegue comunicar uma coisa com um uso exclusivo tipográfico, você está na maior sofisticação gráfica, você está permitindo que o leitor ilustre a capa. Esse livro do Daniel Galera, Barba Ensopada de Sangue, era uma renovação na literatura brasileira de um escritor que veio para ficar. Então eu falei, tipográfica, a capa tem que ser tipográfica. Mas ela ao mesmo tempo tem que ser muito forte, porque esse nome, Barba Ensopada de Sangue, e aí foi criada uma tipografia, né, uma tipologia. Então ao mesmo tempo ela é absolutamente individual e ela é uma capa muito forte. Às vezes você associa o design a um aspecto de marketing, quer dizer, essa história aqui da capa do Paulo Leminski é uma história de design bem interessante. Começamos a fazer jogos concretistas, porque o Leminski foi bastante influenciado pelos concretistas. De repente a capista no meio das capas mandou essa capa que tem um ícone visual do Paulo Leminski, que era o enorme bigode que ele usava. Chamei algumas pessoas bem jovens, mostrei essa capa no meio das capas concretistas que estavam sendo escolhidas. E todo mundo falou, essa. Isso aqui virou um meme de internet, o design acabou virando também um instrumento de marketing. E é praticamente uma capa gráfica, porque você tem só um ícone. Isso aqui é de certa forma uma coleção. O que marca graficamente isso aqui? A irreverência. De certa maneira, o Ali, você quase não lê o nome do Ali. Aqui está escrito Ali Salomão. E a gente tem essa brincadeira gráfica que abre aqui. Depois, você começa a pensar o livro como uma continuidade, da capa para dentro. O processo todo de produção do livro Linha do Tempo, ele coloca muitas questões interessantes para serem comentadas. A Elaine e eu íamos reunir um conjunto que a gente considerava significativo de trabalhos realizados ao longo de 2 séculos, trabalhos de design realizados ao longo de 2 séculos. E a gente mais ou menos reuniu 10 vezes mais material do que está no livro. Então, uma das questões que se coloca é como é que se avalia design. Eu calculei uns 50 encontros em torno da mesa de avaliação de peças gráficas. E eu defendo que a maneira mais consistente de se avaliar linguagem é o que a gente chama de análise comparada, leitura comparada.
Ou seja, você coloca lado a lado e vê qual se destaca, qual é mais forte. E não avaliar a partir de critérios pré-estabelecidos. Quando a gente chegou na etapa do projeto gráfico, eu já estava trabalhando há mais de 2 anos no livro, então tinha um envolvimento muito profundo com o conteúdo, né? Já tinha uma intimidade com aquilo. Então a gente fez junto a seleção. E na hora de fazer o livro, a Elaine fez o projeto gráfico e eu fiz os textos. Só que a gente inverteu o processo que naturalmente é adotado, que é alguém escreve o livro, esse texto, junto com as imagens, vai para o designer e o designer organiza no papel. Não. Eu escrevi o texto a partir das imagens e das imagens diagramadas numa página, e não o contrário. Eu escrevi um texto e depois ela diagramou. E é raríssimo a gente poder fazer isso. Não é um livro que será lido linearmente. Isso, por exemplo, é uma decisão macro do projeto super importante. Tem livros que você vai começar na página 9 e vai até o final. E tem livros como A Linha do Tempo que você vai navegar no livro. Então você acha a década que você está procurando muito rapidamente porque essas páginas estão dobradas. Então você abre direto ali. O conteúdo ele está se aproximando cada vez mais do design, né? E essas relações estão ficando cada vez mais permeáveis, né? Então, quer dizer, muitas das vezes o trabalho que é feito no design com seus elementos de linguagem visual, eles acabam gerando conteúdo para outras plataformas. E o contrário também é verdadeiro, né? Quer dizer, a construção de um bom conteúdo ele também acaba se aproximando de algum suporte onde o design acaba atuando na área do design gráfico, design editorial, enfim. Os livros vão ser cada vez mais extraordinários, de repente, através de caminhos desse tipo. Mas aí a indústria vai ter que mudar, a editora vai ter que mudar. Eu imagino edições muito menores, muito mais caras. Um pouco está acontecendo com a fotografia, né? À medida em que a fotografia se tornou cada vez mais fácil de ser reproduzida, qual foi o caminho de alguns fotógrafos? Não, vamos fazer edições de 10 exemplares, 20 exemplares, depois acaba, não tem mais aquela imagem, não existe mais, só existe naquelas cópias. O livro talvez tenha que seguir um caminho parecido, ou possa seguir um caminho parecido, né? É um livro sobre a escrita, quase um livro sobre livro. Aqui tem toda a história da escrita e, portanto, do livro. Aqui as máquinas de escrever, vai chegando a hoje, né? E aí no final tem uma coisa que é curiosa, que é era um iPad, que hoje em dia já seria o seu iPhone, tem o mesmo tamanho de uma tableta síria. E tem esse instrumento também, porque isso aqui era para você ler, facilitava a leitura, assim como isso aqui também facilita a leitura. Os dois objetos estão no tamanho 1 para 1. É um reencontro de proporções que eu achei absolutamente fascinante. Os dois cabem numa mão. Você vê que 6 mil anos de diferença e a proporção é a mesma. Eu fundei a Companhia das Letras com a minha mulher, a Lili, há 29 anos atrás. Eu falo muitas vezes em carisma aqui dentro. Eu falo do carisma do autor, do carisma de um livro, eu falo do espírito de um livro. Eu acho que o livro, às vezes, ele é um objeto, um ser meio indomável. Ele tem uma história própria. Eu acho que é um pouco cinematográfico. Você tem uma abertura, você tem uma capa, você vai abrir esse livro, você vai ter uma folha de rosto, você vai mostrar pouco a pouco. É que nem uma abertura de um filme. Quando você vai no cinema, você tem a titulagem do filme, alguma coisa que começa a te dar uma ideia do que vai vir pela frente. Aí você vai ter um sumário, que é uma espécie de menu, cardápio do livro, e você vai contar essa história. Você vai estabelecer uma relação interessante entre texto e imagem. Isso aqui é uma arquitetura, né? É uma arquitetura da página que vai se repetir ao longo do livro todo.
verdadeira vocação dos grandes livros é uma vocação de longa duração. É um produto que vai ficar com o seu dono provavelmente para a vida inteira. E fazer o livro integralmente é fazer a história toda. É levar o leitor pela mão e entrar nessa história. Nós aqui gostamos de dar uma identidade visual para os autores. Então, Carlos Drummond, ele tem um visual que é sempre branco, cortado, e aqui vocês estão vendo a diferença entre um livro de poesia, que tem a ilustração colorida, e um livro de prosa, que é sempre com fotografia. Esse design, muitas vezes, ele se abre para a parte interna do livro. Então, todos os livros do Drummond abrem com esse caderno de fotos, como que chamando a atenção para o leitor de que ele está entrando numa obra clássica, que ele está fazendo uma viagem no tempo e que vai permanecer. Qual que é a cara que esse livro tem que ter? E a cara representa, por exemplo, um detalhe de diagramação. Que tamanho que você vai ocupar numa mancha? É o universo que você está reproduzindo, o mundo interior do personagem e de um autor. Então, esse universo ele tem que respirar. Essa equação entre o tamanho da mancha, a mancha é quanto que é ocupado na página, o tamanho do corpo do livro, a tipologia que você escolhe e o item mais importante, na minha opinião, a entrelinha. Se o escritor não permitir um espaço para a imaginação do leitor, ele não terá feito um grande livro de literatura. E essa imaginação, de certa maneira, para mim, graficamente, se expressa um pouco, tanto em você permitir isso no conjunto geral, mancha, tipologia, corpo e entrelinha, mas principalmente na entrelinha, porque um livro é escrito de palavras e de silêncios, e o silêncio está na entrelinha. Esse livro, por exemplo, é uma seleção de 10 novelas do Boccaccio, dentro das novelas do Decameron. Inicialmente, quando o tradutor, o Maurício Santana Dias, chegou para a gente com o projeto, ele tinha um pouco uma ideia de usar os desenhos do próprio Boccaccio na edição, que são esses desenhos que estão mostrados aqui. Ele tinha feito a seleção das novelas, traduzido, e ele tinha essa pesquisa das edições originais e algumas delas que têm desenhos do próprio Boccaccio. Daí a gente entrou um pouco no projeto, mergulhou, leu, etc. E para nós seria mais interessante fazer uma edição atualizada dessas novelas. A gente chamou então o Alex Cerveny para ilustrar, que é um artista e ilustrador, e nós mergulhamos na pesquisa dos originais da época. E aí o livro ele tem uma estrutura que é totalmente uma referência à época. Então ele tem 2 colunas, que era uma prática da época. Ele tem as capitulares ilustradas, ele tem os ornamentos na página, mas ele é uma citação de época atualizada. Então a ideia do Maurício, ela não foi executada ipsis literis, ela foi usada como elemento de um projeto outro. Por exemplo, tem coisas que são também pós. Por exemplo, esse livro, ele foi lançado assim, com essa capa. E aí, o comercial e a gente mesmo circulando nas livrarias, a gente avaliou que o livro não tinha a visibilidade do que ele era dentro. Os desenhos tinham uma força e uma capacidade de atrair um leitor que não estava bem traduzida na capa. E daí a gente fez essa cinta. Na segunda edição, a gente colocou essa cinta, que é quase uma nova capa, né? Depois que o livro vai para a livraria, às vezes a gente ainda mexe em alguma coisa, e isso também é a diferença de eu estar dentro da editora, né? Porque aí tem uma volta ainda.
gente sempre pensa a capa por último, para desespero da equipe de divulgação. E a gente, muitas vezes, a capa ela é um desdobramento do miolo. Então, a primeira coisa que a gente define é mancha, margem e tipografia. Eu acho que a capa é uma espécie de síntese do projeto e ela é uma fachada, evidentemente, né? Então, eu acho que na capa entra um elemento muito determinante, que é a visibilidade do livro, o poder de atração do livro, o poder de comunicação, e não só comunicação, mas comunicação com o público leitor daquele livro. Comunicar, chamar a atenção, mas ele tem uma verdade em relação ao conteúdo, inclusive por uma questão ética com o leitor. Na revista eu vejo que tem um campo mais ágil na forma de lidar, na forma de produzir em relação ao livro. Os conteúdos que são destinados às publicações em revista têm um tratamento mais ágil, muitas das vezes mais quente, mais fragmentado. A própria linguagem também é muito diferente. Acho que tem uma linguagem experimental muito grande, de muita hierarquia dessas informações para poder organizar. Tem duas publicações que eu considero muito interessantes, muito definidoras ou marcantes, talvez. A primeira delas é a revista Senhor. Ela durou ali meados do final da década de 50, década de 60, por aí. E ela trouxe uma quebra de paradigma muito grande para o mercado editorial, porque até então a educação editorial, a educação visual do brasileiro para o campo editorial era uma educação de livro. Era blocos de textos maçudos, textos sem respiro visual, pouco uso de imagem, um trabalho tipográfico também não muito aprimorado, não muito refinado. E a revista Senhor, ela veio com uma nova proposta, né? Ela veio com uma proposta muito cunhada dentro das artes plásticas. E aí você começa a ver essa manifestação do uso da imagem, do uso da ilustração como algo muito importante, muito relevante dentro da linguagem visual. Eles utilizaram uma coisa que era muito ousada dentro desse período, que é não ter um logo fixo, um logotipo fixo na revista. Ela alterava o tamanho e o posicionamento desse logotipo o tempo todo, até para poder brincar com a imagem, para poder criar uma relação entre imagem e o próprio nome da revista. E isso trazia imagens saborosas, imagens muito interessantes. E uma outra revista que eu considero muito importante é a revista Realidade. Ficou em circulação de 1966 até 76, aproximadamente, e ela foi um marco no novo jornalismo, a forma de contar uma história e principalmente o design fotográfico, né? Quer dizer, a utilização da fotografia dentro do design. Então aí nasceram grandes fotojornalistas. Nas capas traziam uma capa muito crítica, um trabalho de termômetro social, para você entender como era a sociedade brasileira nessa época. Eu sou super fã, assim, eu acho que é um baita trabalho. Depois que você vê isso, você começa a ver outras revistas indo pelo mesmo segmento. Assim. O projeto gráfico é para a indústria, que fica imprimindo. Tal. A Trip, como era bimestral naquela época, dava tempo de a gente, cada número, um saía diferente do outro. Não tinha uma cara a Trip, tinha essa cara do improviso. E eu era um coeditor da Trip também. Eu também gostava do texto, de mudar os títulos, de cortar as matérias ou ampliar as matérias, brifar o fotógrafo, editor de arte e editor de texto, eles tinham que fazer uma dupla de criação, né? Eles deveriam trabalhar juntos. Você pega as grandes revistas do mundo que deram certo, que permaneceram muito tempo em cartaz, as mais bonitas, o editor de arte e o redator trabalhavam juntos. Muitas vezes o editor de arte dizia qual era a matéria que tinha que ser feita, o que tinha que ser investigado, o que tinha que ser fotografado.
e sobre como que o redator ia ter que dizer as coisas. Olha, esse projeto aqui foi um projeto muito importante na minha vida. Eu acho legal mostrar que é a revista Arquidesign. Eu acho que ela, de uma certa maneira, impulsionou muito o mercado editorial nas suas escolhas. Por exemplo, as capas iniciais dela, eu sempre convidava um artista plástico diferente. Eu dava a matéria de capa para eles, o tema, e pedia para eles fazerem uma criação. Era livre. Eles criavam, eu dirigia. Essa aqui, por exemplo, é do artista Zé Espanhol e o tema era design artesanato. Então ele fez uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele pegou a manga, que é uma forma orgânica, natural, e fez um corte ortogonal, quer dizer, né, marcando uma interferência consciente na natureza, né, para interpretar essa relação entre design e artesanato. Por exemplo, uma outra experiência feliz que teve dessa série foi essa aqui, que era o Vicky Muniz. Esse aqui, a matéria principal era o plástico, daí ele teve essa ideia de fazer tudo com tubo de mostarda e ketchup. A Arquidesign tinha uma coisa bacana que no verso eu sempre apresentava o trabalho do artista. Deixa eu te mostrar uma revista japonesa chamada Idea Internacional. Ela foi feita no começo dos anos 50, que é a que eu considero a melhor revista de design gráfico do mundo. E o mais incrível é que a gente pega aqui uma revista, um número de 1956 e vê esse design gráfico. A revista, ela tinha a ideia da revista era sempre o seguinte: ela convidava 3 ou 4 escritórios ou artistas do design gráfico e falava para esses artistas: pega essas 25 páginas e desenvolve o que você quiser. Então ela tem um aspecto muito experimental. E além disso, além do próprio design gráfico, ela sempre foi um espaço para experiências gráficas mesmo, de mistura de papel e tudo mais. Então essa daqui a gente está vendo uma de 1956. Agora vou pegar uma 2013, a mesma revista. Então você vê que ela tem um papel dourado, um papel prateado, uma qualidade de impressão, muda o papel, muda o tipo de impressão, mas mantém a mesma identidade visual e o mesmo conceito dos anos 50. Eu tenho essa revista desde 1946. A riqueza de assuntos, tipografia, paginação, design de capas de livros, designs de embalagem, designs experimentais, designs de arte, né? Tem os números dedicados à poesia visual. Na verdade, você folhear essa revista assim é incrível, porque você passeia por momentos incríveis do design gráfico. Algumas capas antigas, eu adoro essas capas. Esse é 81, 82, 76, 62, 57, essa daqui, 59, 60, 56, 56. Aqui já é 2013, 2014. Há uma discussão que é recorrente quando se fala de design, é de falar de identidade brasileira. Então, existe identidade brasileira, não existe identidade brasileira. O crítico americano, o historiador americano, é Steven Heller, que usou a expressão universo paralelo, que eu considero muito feliz para falar do design brasileiro. Dessa ideia de que a gente está articulado com a cultura mundial e, ao mesmo tempo, tem uma dicção própria, local ou com algum grau de particularidade. Na hora que o cara fala, eu quero fazer design brasileiro, dançou, né? Essa é a minha maneira de ver a coisa. Eu acho que você não pode querer produzir uma brasilidade a priori. Você tem que fazer o seu design com a cultura que você tem. E essa cultura acaba sendo inapelavelmente mundial. Vi muito, quando eu fui estudar as revistas brasileiras, uma determinada tendência de se comunicar através do humor,
que eu acho que isso tem muito no Brasil, tem muito nas mídias brasileiras, o uso do humor na comunicação. Mas hoje a nossa cultura ela é totalmente híbrida, é uma mistura, né, de raças, de tudo, talvez esse seja o belo. Uma das maneiras de tentar entender o que caracteriza a brasilidade seria a pluralidade. E uma das coisas que eu descobri ao fazer o livro é que essa ideia da pluralidade como marca da contemporaneidade, qual é a marca da cultura contemporânea? É a pluralidade. E a gente ouve muito isso, e eu mesmo falei muito isso várias vezes. E por que a gente fala isso? Porque quando a gente está no tempo presente, todo o tempo presente é plural. Então, como a gente está no tempo presente, a gente acha que a marca da contemporaneidade é a pluralidade. E aí eu fui descobrir pluralidade no século XIX, em cada década do século XX tem pluralidade. Quando a história é contada, é feita uma seleção. E essa seleção prioriza o que o agente da seleção considerou o mais importante naquele momento. Então, quando você seleciona e você conta essa história, parece que são os estilos de época, os velhos e bons estilos de época. Então a gente fica achando que quando tinha poesia romântica no Brasil, todo mundo era romântico. Quando tinha barroco no Brasil, todo mundo era barroco. Quando tinha realismo no Brasil, todo mundo era realista. Então a gente traz da história da arte essa ideia dos estilos de época, de que cada época tem um estilo. E o que a gente descobriu, e todo mundo que se debruça sobre qualquer época vai descobrir que toda época é plural. E quem não é plural é a história que se conta daquela época. Então, até mesmo a ideia de o que marca a cultura contemporânea ou o que marca a brasilidade seria a pluralidade, a meu ver, é um engano cuja origem é a maneira como a história da arte é contada. A ideia é a seguinte, é fazer um livro só sobre um quadro. O livro inteiro fala de um quadro só, que por acaso é talvez o maior quadro, fisicamente, o maior quadro já pintado no Brasil. Esse é um quadro que ele tem 7 metros de comprimento, é uma coisa totalmente absurda de grande. Então você tem toda a contextualização histórica e a um certo ponto você vai literalmente entrar no quadro. A gente montou uma estrutura deslizante em que a gente fotografou dentro do quadro. Fotografou todos os detalhes do quadro. Aqui está indicado qual é o detalhe. Então isso eu acho que foi a primeira vez que isso foi feito no Brasil. Você vai entrando dentro do detalhe mesmo. O livro pode ter essa qualidade que é mostrar coisas que você não vê ao olho nu, digamos assim, não vê no primeiro momento. Né? Essa possibilidade que você tem de entrar dentro da imagem. Tudo isso aqui é só um quadro. Aqui você tem um zoom que é interessante, ó. Vai para isso, vai para o olho do... Isso você não vê olho nu. Você pode estar lá em frente, agora você não vai ver isso, porque você vai além e você vê realmente a pincelada na tela. É um filme. É um filme. Isso aqui, por exemplo, foi um escândalo. Quando ele se viu com o sangue escorrendo, foi algo que causou escândalo na época. A gente não se dá conta disso. Não? Isso aqui tinha que ser mostrado explicitamente, de certa forma. Olha aqui esse detalhe. Isso é Tarantino. Isso é Tarantino, só que é século XIX. Você tem um cérebro saindo, entendeu? É muito impressionante. Isso é um épico. Isso é um faroeste. Isso é um filme de faroeste do século XIX. Isso aqui é um monte. Você só se dá conta quando você entra nesse detalhe. Coisa que você não vê a olho nu. Isso é muito impressionante. Às vezes o designer ele fica muito condicionado a essa posição que é mais responsiva, no sentido de que
se eu fizer, você acha que eu faço assim ou assado? Porque, não sei, eu acho que o autor vai gostar mais assim. E isso é uma coisa muito empobrecedora da área. Você não vai fazer um design imaginando que o editor vai gostar ou que o autor vai gostar. Claro que é um jogo que tem que ser jogado, mas o importante é que você parta de um desejo seu em relação àquele conteúdo. Você tem que ter um posicionamento, um desejo, uma ideia para aquele conteúdo. Cada vez mais tende no design, e no campo da cultura em geral, a tecer altas considerações conceituais a respeito de cada projeto. Então, cada projeto é precedido de um amplo e profundo, ou supostamente profundo, discurso sobre o que ele quer dizer, sobre o seu significado e tudo mais. E eu tendo a dar pouca importância para essa dimensão conceitual que conta uma história cujo principal objetivo, a meu ver, é convencer o cliente a aprovar aquela proposta. Antes de mais nada, tem que pensar assim, olha para o projeto tentando despir de toda essa enorme profundidade conceitual que você acha que esse projeto tem, olha para ele e faça um esforço, porque é difícil fazer isso, faça um esforço de não pensar em tudo que você pensou, que significa o seu projeto, e se debruce sobre ele, para tentar entender o que ele está dizendo de verdade. Se você ficar muito dentro do design, você vai repetir coisas que você já viu, você vai usar fórmulas que você já viu, você vai usar tipografias que você já viu. Tudo que é importante, que está fora, porque é disso que você vai falar. Você não vai falar de você, você vai falar do que está fora. Você vai falar do mundo. Então você tem que conhecer o mundo. As ideias que inovam, elas se apoiam em coisas que estão fora da própria área, né? Para mim é muito importante o designer tá antenado com outras coisas que não o design. Eu gosto de visitar comércio especialista, eu vou na 25 de março, vou na Santa Ifigênia, vou na Florêncio de Abreu. Ver o quê? Ver nada, eu vou no shopping, assisto televisão de programas que não são a minha área, que não são meu interesse. Às vezes eu assisto mesmo como um exercício para entender o que está acontecendo. Olhar, curiosidade, saber. E hoje é tão fácil saber. Aparentemente fácil, né? Pelo menos está tudo disponível. Depende de você. Eu vou na 25 de março, para mim é um prazer. E passear na 25 de março, eu entro e saio, não levo nada, não compro nada, eu só olho. Eu vou lá olhar. O desejo, ele tem a ver não só com essa tomada de posição, como com o desejo de se informar, de conviver, de ter referências, de ver as coisas, de frequentar o mundo cultural, de viajar. Eu acho que o desejo em qualquer profissão criativa é absolutamente fundamental. Saber, conhecer. Conhecer é absolutamente a coisa mais importante. E é isso que eu estou dizendo que eu considero importante, esse múltiplo interesse, porque ele ajuda a perceber a temperatura da cultura na qual você está imerso, você está trabalhando nesse caldo. Eu mergulho nisso para tentar me apropriar desse tipo de sensibilidade ao projeto que eu estou desenvolvendo.